Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo dessa semana Se Toca, uma semana que vai ajudar você a ter um outro olhar sobre a sua vida, sobre algumas questões, e eu tenho certeza que eu vou contribuir de alguma forma, porque assim, gente, meu objetivo é que você se identifique com alguma parte de alguma história minha, daquilo que eu venho trazendo aqui, porque como eu falei, eu me propus fazer essa semana de peito aberto, trazendo assim conteúdo, experiências de vida assim, capaz de mostrar pra você que todo mundo tem uma vida normal, que todo mundo passa por dificuldades, que a vida de todas as pessoas tem momentos felizes, momentos de dificuldade, todo mundo tem família com problemas, né? Todo mundo tem problemas no trabalho, todo mundo tem uma vida normal, né, gente? Não existe isso. Gente, olha, eu falo assim que hoje em dia, né, nós temos muitos acessos a essa questão das mídias sociais e por um lado é muito bom porque a gente consegue se conectar com as pessoas, a gente consegue se conectar com as informações, a gente consegue se atualizar, né, fazer cursos, ter conhecimento, conseguir falar com todas as pessoas de todos os locais do mundo inteiro onde tem internet, isso é muito bom. Mas por um outro lado, gente, a gente acaba sentindo assim muitas vezes um pouco depressivo, um pouco triste por conta das coisas que a gente vê na internet, né? Principalmente o Instagram, gente, eu gosto muito do Instagram, tá? Eu acho que é uma rede que conecta realmente as pessoas, porque a gente consegue ver um grande número de pessoas e não só essas conexões que a gente faz criando relações com as pessoas, né? Conhecendo um pouquinho de tendo acesso a informações dessas pessoas, mas assim, em questão assim de vendas, né, de produtos que você procura, de informações que você recebe diariamente, de coisas que você nem imaginava existir, de lugares, viagens, enfim, tudo, né? Você fica ali no Instagram, nossa, você vê informações assim que você nem acredita, né? Muito legal. Mas por um outro lado, gente, o Instagram é uma rede social que acaba pregando muito essa questão de vida perfeita, né? Então as pessoas postam lá fotos, né? Os casais se abraçando, as famílias sentadas numa mesa de jantar, por exemplo, se reunindo, viagens maravilhosas, lugares onde existe muita prosperidade, né? Lugares maravilhosos que as pessoas viajam e a gente fica imaginando que existe pessoas que têm uma vida feliz, uma vida perfeita, uma vida que a gente fala, nossa, eu queria ter essa vida, né? E a gente muitas vezes não sabe o que acontece. Bom, essa semana, gente, como eu falei pra vocês, eu tenho pesquisado ao longo de alguns meses já os conteúdos que eu ia trazer aqui pra vocês nessa semana muito especial que eu preparei com o maior carinho. E eu confesso pra vocês que eu me preparei muito, tá? Porque eu queria realmente trazer um conteúdo muito relevante que pudesse ajudar vocês de alguma forma. E o que acontece, gente? Eu ouvindo alguns vídeos, algumas coisas, eu encontrei um vídeo que falava que aquele cantor como que é o nome dele? Ai, gente, César Menotti, acho que é isso. Aí a pessoa não entende nada, né? Mas enfim, gente, eu fiquei tão impressionada com o que eu ouvi, que foi um depoimento do próprio cantor, que falou que no ano de 2018 passou por um processo de depressão. Bom, eu acredito que como é algo muito recente, a depressão a gente sabe que é algo que a gente tem que trabalhar, porque não é uma coisa que você vai lá e toma um remedinho e aquilo passou, né? Você vai lá, toma um comprimidinho que nem dor de cabeça, toma e passou. Não. Depressão, depois que você entra em depressão, você tem que passar por todo um processo para que você não volte, para que você saia dessa depressão e para que você não volte para ela, certo? E, gente, o que me fez questionar referente ao fato de ter ouvido isso, não só desse cantor, mas de tantos outros artistas que passam por essa situação. É porque assim, a gente imagina, a gente olha, né, aquelas vidas perfeitas, onde as pessoas têm muito dinheiro, onde as pessoas têm, digamos assim, elas podem fazer tudo. Porque um cantor desse de música sertaneja, a gente sabe o tanto que eles ganham, a gente sabe o padrão de vidas que eles têm.
E então a gente imagina, porque a gente sempre pensa assim, né? Como nós temos algumas limitações financeiras na nossa vida, então a gente acredita que parte dos problemas que nós temos está relacionado ao dinheiro. Porque a gente fala, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais recursos financeiros, eu não teria tantos problemas. A gente pensa exatamente assim. E quando eu me deparei, gente, com aquele depoimento desse cantor sertanejo falando que ele subia no palco como se fosse uma obrigação, porque realmente aquelas pessoas tinham pago para ver o show dele, e ele tinha que fazer aquilo. E também nas tentativas, gente, porque ele falava assim que quando ele tava vivendo aquela situação de depressão, ele tentava conversar com os amigos para falar, eu me sinto triste, deprimido, e as pessoas, a primeira coisa que as pessoas falavam para ele é assim: "Meu, olha a casa que você tem, olha o carro que você tem, olha o quanto você tem na conta". E aquilo angustiava ele muito. Porque assim, gente, as pessoas costumam relacionar que o dinheiro, que a felicidade, ela tá ligada com a questão do dinheiro. Não é verdade? Então, isso é uma ilusão que a gente cria dentro da gente, que a gente cria na nossa cabeça, e a gente acha que toda pessoa que tem dinheiro, ela é feliz, né? Então, a gente tem essa ideia. Então, o Instagram é uma mídia social, gente, que a gente consegue perceber isso muito forte, porque a gente olha aquelas pessoas que têm dinheiro, mostrando aqueles lugares maravilhosos que a gente fala, nossa, eu queria ter essa vida, eu queria estar nesse lugar. Eu sinto isso, gente. Entendeu? Eu também olho e falo, nossa, cada coisa maravilhosa, tudo. E realmente passa uma sensação de uma vida feliz, perfeita e maravilhosa. Só que existe uma diferença, gente. Eu sei entender que esse tipo de vida não existe, sabe? Eu tenho consciência de que isso não é verdade, entendeu? Então, isso assim, não me causa uma angústia, uma depressão, uma sensação de inferioridade, ou uma sensação de me sentir insatisfeita, de me sentir incompleta. Só que nem todo mundo, gente, tem esse pensamento. Nem todo mundo tem essa força, tem essa estrutura. Às vezes, gente, na internet nós encontramos muitas pessoas fragilizadas, entendeu? Por situações que elas vêm passando, por dificuldades, por rompimentos, por perdas, várias situações. Então, assim, é muito complicado. Porque como eu falo, minha vida tá bem, minha cabeça tá bem resolvida dentro das condições, porque a gente sabe que todo dia a gente tem que estar trabalhando isso, mas assim, eu posso olhar aquilo tudo, achar legal, achar o máximo, ter o desejo e a vontade de conhecer aqueles lugares, de fazer aquelas coisas que as pessoas fazem, mas tem uma grande diferença, eu não vou me sentir deprimida por não estar naquele momento vivendo aquilo, naquele momento não tendo aquelas coisas, sabe? Então eu vou trabalhar, tal, pode ser uma aspiração, pode ser um sonho, pode ser algo que me motive a conquistar as coisas. Então, talvez eu use essas informações que eu vejo na internet como referência para trabalhar, para batalhar, para conseguir fazer aquela viagem, para conseguir ver aquele lugar. Só que se você pega uma pessoa que ela já não tá se sentindo bem, porque ela teve, vamos supor, perdeu o emprego dela, ou saiu de um relacionamento, ou teve algo traumatizante na vida dela, perdeu alguém, enfim, são várias situações, gente. Essa pessoa ela vai se sentir frustrada. Isso vai agravar grandemente a vida daquela pessoa, porque ela vai olhar para a vida dela e ela vai falar assim: nossa, aquele casal tão maravilhoso, tem a vida tão linda, olha o meu casamento, olha a minha vida, olha o tanto de lugar maravilhoso que ele vai, sai para jantar, faz isso, faz aquilo, entendeu? Então, isso é um aspecto muito negativo para as pessoas, entendeu? Então, a gente sempre acredita que o fato da pessoa ter dinheiro significa que ela é feliz e nem sempre é bem assim, que foi o caso desse depoimento desse cantor sertanejo. E todo mundo sabe, gente, que tem várias pessoas, vários artistas, assim, pessoas assim com extremo, sabe, potencial artístico, e você vê essas pessoas, elas acabam muitas vezes falecendo por conta de suicídio, ou acabam tendo vícios gravíssimos por conta de que tem uma grande depressão dentro delas, né? Então você fala assim, como é que uma pessoa que tem tanto dinheiro, que é tão famosa, que é tão requisitada naquele momento, pode viver uma depressão? Não é verdade? Então a gente vê que essa questão, gente, de depressão, ela não tá ligada, ou melhor, que a felicidade não tá ligada a essa questão
de dinheiro, né? Então não significa assim você que não tem dinheiro, eu que não tenho dinheiro, a gente vai ser infeliz e a pessoa que tem dinheiro vai ser mais feliz ou não. Então, mas é uma ilusão vendida nas redes sociais, né? Aquela coisa de vida perfeita, casal perfeito, família linda, que não briga, que não discute, que todo mundo é muito bem sucedido, né? E na verdade não é bem assim. Então a gente tem que saber realmente trabalhar nossa cabeça para filtrar esse tipo de informações, pra gente não se sentir frustrado, pra gente não se sentir diminuído. Mas, gente, hoje o nosso vídeo eu vim aqui para falar com vocês e tratar uma questão sobre o medo, né? O que fala o medo? O medo, gente, muitas vezes ele nos impede de caminhar, de também tomar decisões, né? O medo nos impede de escolher um caminho, porque a gente sabe que toda escolha requer uma renúncia, né? Então a gente sempre fica ali em cima do muro e com receio de escolher, porque a gente sabe que a partir do momento que você fizer uma escolha, você vai renunciar a algo, não é verdade? Então a gente sempre quer tudo, né? Ai, que se eu pudesse ter as duas coisas. E a gente sabe que não é possível, a gente tem que fazer uma escolha. E nós, ao longo das nossas vidas, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente passa, a gente vai criando bloqueios e barreiras. E a gente acaba, gente, ficando com muito medo, né? Temos aí recentemente a situação que nós estamos vivendo da pandemia, o que o medo, né? O que as mídias sociais, o que a TV implantou de medo nas pessoas. Eu falo assim, gente, que eu tenho uma cabeça muito tranquila, sabe? Porque eu falo que eu sinto medo, mas eu consigo trabalhar a minha mente e trabalhar esse medo de uma forma que, assim, gente, o medo é algo que nos mantém vivo, na verdade, porque assim, quando você tem medo de fazer algo, aquilo é uma forma de manter você vivo, porque você não vai arriscar a sua vida. Então o medo, ele te mantém vivo. Porque assim, se a gente fosse corajoso, destemido, a gente ia sair enfrentando todas as coisas mais absurdas e com certeza não estaríamos vivos, né? Então o medo é uma forma de preservar a nossa vida. Então o medo é bom. Então é bom a gente ter medo, porque o medo vai fazer com que a gente seja cauteloso. Só que o excesso de medo, gente, né? O excesso de medo, ele vai criando bloqueios, vai criando aquela síndrome do pânico e várias outras coisas assim que vai prejudicando a nossa mente, né? Nosso espírito, enfim. E o que acontece, gente? Eu consigo trabalhar esse medo, porque quando começou tudo, essa questão da pandemia, que a gente não sabia como era, como aquilo passava, o que aquilo ia causar nas pessoas, e a TV, ela foi muito assim, né? Eu acho que a TV, ela impressionou muitas as pessoas, sabe? Eu acho que eles colocavam as coisas de uma forma que para impressionar realmente, sabe? Para causar um impacto, né? E eu confesso para vocês, gente, que logo no início que tudo começou, que começou a vincular as informações de mortes, de hospitais e tal, eu parei, eu não assistia mais TV na minha casa, tá? Porque apesar de trabalhar essa questão do medo, entendeu? Eu não queria ficar ouvindo e colocando aquilo dentro de mim, aquelas informações que eram extremamente negativas. Então, assim, a gente passou a assistir filme, fazer outras coisas. Então, a gente quis realmente, a minha família, gente, eu fiz questão de manter alienada em relação a esse assunto. Porque, assim, eram assuntos que não iam agregar conhecimento em relação a tudo que a gente estava passando, porque só falava de mortos, só mostrava cova jogando gente. Eu acho assim, você ter uma informação relevante de pesquisa, de cientistas, de medicamento, isso é relevante. Agora você vê buraco, cova jogando corpo, essas coisas a gente não é relevante, aquilo não vai agregar algo positivo dentro de você. Então eu fiz um filtro realmente e eu filtrei essas informações aqui dentro da minha casa, pro meu filho, pro meu marido e pra toda a minha família, porque eu procurava, ó, meu pai, gente, ele faz um tratamento de câncer e ele tem já um problema pulmonar já de muitos anos. Então meu pai, ele e além da idade, então ele era uma pessoa que de risco assim muito grande em relação a tudo que estava acontecendo. Mas em momento nenhum a gente ficou, sabe, super protegendo ele, colocando aquelas coisas porque eu achava que aquilo ia realmente fragilizar ele.
Tanto, gente, que assim, nossa família adotou uma postura muito assim diante dessa questão da pandemia. Nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos a gravidade, nós sabemos tudo que nós temos que fazer, mas nós não vamos nos entregar ao medo. E, gente, por incrível que pareça, eu agradeço muito a Deus. Não vou, assim, saber entender, porque tem coisas que a gente não consegue explicar. Todos os membros da minha família pegou Covid, tá? Inclusive meu pai e minha mãe. Nenhum dos dois ficou internado. Meu pai ficou internado um dia, porque a gente, logo que ele internou, a gente achou que ele tava com crise de pneumonia. Foi esse o diagnóstico pelo qual ele foi internado, mas ele já saiu no dia seguinte porque o pulmão dele tava assim perfeito. Por mais que ele tivesse com febre, alguns sintomas que no início não foi detectado Covid, só após mesmo o teste, quando ele já tava em casa, que aí ele ficou naquele período que não podia sair, de contato e tudo mais, mas assim, gente, todos nós pegamos. E graças a Deus, as únicas pessoas que sentiram o sintoma um pouquinho mais assim foram os meus pais. Inclusive meu pai, que faz o tratamento de câncer e que tem esse problema pulmonar, ele conseguiu, assim, ficou um pouco abatido, tomou os medicamentos, mas se recuperou. Então, gente, eu falo que eu acredito muito que parte dessa questão do resultado, sabe, de ninguém ter ficado, foi trabalhado na nossa cabeça, sabe? A gente trabalhou muito essa questão, porque a gente falava, não, nós estamos bem alimentados, nós, sabe, nós vamos passar por isso e vai dar tudo certo. E a gente não ficou focado vendo aquelas coisas, a gente não deixava realmente a televisão, a gente mudava. Então, quando os meus pais estavam vendo alguma coisa, eu tirava, falava não. Então, eu ficava, nós os filhos, a família toda, ficava trabalhando muito essa questão do medo, sabe? Porque eu acho assim, que se a gente tivesse implantado nele aquele medo, tipo assim, nossa, mas você tem um tratamento de câncer, você tem um problema no pulmão, isso aqui, a gente não fez isso. Muito pelo contrário, a gente fortaleceu ele, falou coisas positivas e a gente trabalhou e graças a Deus todo mundo passou por essa fase de ter pego o Covid e ter se recuperado tranquilamente, entendeu? Como eu falei, graças a Deus. Então, o que acontece, gente? Essa questão do medo é uma coisa que tem que ser muito trabalhado dentro da nossa cabeça, principalmente porque, assim, as pessoas, eu acho, assim, uma coisa incrível, incrível. Às vezes você pega alguma coisa muito negativa, sei lá, seja um acidente gravíssimo, e, gente, como viraliza nas redes sociais informações negativas. É um negócio que eu falo assim, gente, toma proporções assim, parece que as pessoas gostam, sabe, de ver desgraça, gostam de ver coisas que vão deixar elas deprimidas, que vão deixar elas com um sentimento ruim. E eu falo assim que essas coisas, gente, eu filtro muito na minha vida. Eu filtro mesmo, sabe? Eu não, olha, eu sou uma pessoa que eu tenho tranquilidade pra, por exemplo, ver um acidente ali, olhar, porque eu não vou desmaiar, não vou ter nada disso, mas eu evito isso, porque aquilo não vai trazer uma sensação positiva pra mim. Muito pelo contrário, eu vou me sentir mal. Imagina você olha alguém que acabou de ser atropelado. Qual o sentimento que você vai ter relacionado a isso? Não vai ser uma sensação boa, como se você estivesse assistindo uma comédia. Então é isso que eu falo. Eu trabalho muito, muito, muito essas questões. Então, por exemplo, tem pessoas, eu acho incrível isso, que fica vendo vídeo de alguém abrindo a barriga do outro e não sei o que lá e fala assim pra mim, olha, tem um vídeo aqui, meu, o cara abriu a barriga, eu falo, eu não vou ver isso. Ah, mas por que você tem medo? Não, não é questão que eu tenho medo. Gente, qual é a sensação que a gente tem quando a gente vê, por exemplo, eu não vejo vídeos de situações de espancamento, sabe? De nada disso. Porque eu falo assim que independente de qual seja a situação ou vídeo, gente, olha, tinha uma época que tinha uma pessoa no meu Facebook e eu excluí essa pessoa por conta disso, porque assim, meu Facebook ele é aberto e eu aceito todos os convites que as pessoas me mandam pra amizade. O filtro dessa amizade eu vou fazendo ao longo do tempo, que é o quê? Eu vou vendo o que a pessoa comenta, como essa pessoa é, qual o conteúdo que essa pessoa posta, e depois disso é que eu decido se aquela pessoa vai continuar sendo meu amigo ou se eu vou excluir. Tá? Então, assim, minhas redes sociais são abertas a todo mundo. Vai depender delas, da postura delas, de quem elas são para se manterem ali.
E aí, gente, tinha uma pessoa que ela postava nas redes sociais dela vídeo de pessoas maltratando animais, sabe? Não que ela concordasse com aquela postura, mas ela só postava coisas assim de animais sendo agredidos, queimados e tal. E às vezes, gente, eu tava rolando o feed do meu Face assim, vendo, né? Tô lá rolando o feed, daqui a pouco eu vi um cachorro sendo queimado vivo, sabe? Então, assim, não que eu sou uma pessoa alienada, que eu quero me alienar das coisas que estejam acontecendo no mundo, no universo. Mas eu sei, gente, que, assim, às vezes só o fato de ter olhado segundos de uma cena, aquilo me causava uma sensação tão ruim. Imagina se eu assistisse esse vídeo inteiro. Então eu simplesmente fui e bloqueei aquela pessoa da minha rede social, porque eu não queria ficar vendo aquilo. Gente, eu não sou uma pessoa alienada. Eu sei as coisas horríveis que acontecem no mundo, mas eu não sou obrigada e eu nem posso ficar vivendo isso, vendo isso, colocando isso dentro da minha cabeça e porque aquilo vai me causar um sentimento, gente, muito triste. Entendeu? Então vai me causar um sentimento que não vai ser positivo pra minha vida. Que vai me causar o quê? A sensação de medo, de impotência. Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, quantas atrocidades acontecem no mundo e eu não tenho. Eu me sinto impotente porque eu não consigo fazer nada, né, pra tentar modificar isso que tá acontecendo. Então, eu falo que eu filtro muitas dessas informações, porque assim, isso vai me causar uma sensação de medo, de impotência, vai me causar talvez uma síndrome do pânico, porque você tem quantas pessoas, gente, nessa pandemia ficou com síndrome do pânico, sabe? Com medo de sair das suas casas, achando, claro, foi uma coisa ruim, está sendo, mas a gente não pode deixar que isso seja muito forte. Entendeu? Principalmente porque a gente não conhece nosso inimigo, né? A gente não sabe. Então, assim, a gente tem que realmente ter um olhar para filtrar todas as informações que a gente recebe. Porque as pessoas disparam por aí coisas que não fazem sentido nenhum, né? Então acaba criando um medo, um desespero. Eu lembro que teve uma reportagem, gente, uma vez no. Eu acho que foi no Fantástico. Olha que incrível. Teve essa reportagem no Fantástico e eles fizeram uma coisa assim, muito assim, sabe? Aquele negócio que ia mexer mesmo. Eu mudei de canal, eu comecei a ver, mas depois eu mudei de canal, fui fazer outras coisas. Gente, tava na metade do Fantástico, mais ou menos. Uma tia minha ligou, desesperada, falando: ai, eu acabei de ver, não sei o que, falando pros meus pais. Então eu percebi o quanto aquilo impactou. Então, assim, foi uma coisa muito instantânea, gente, porque o Fantástico nem tinha terminado, ela já tava ligando na casa dos meus pais desesperada. Então, assim, uma coisa, gente, é você receber uma informação, filtrar essa informação, trabalhar essa informação. E outra coisa é aquela informação criar um impacto, um medo, um desespero em você, capaz, assim, de, sabe, deixar você totalmente desestruturado. E a gente sabe que nós temos que estar com a nossa saúde em dia, tanto física quanto mental. Porque a questão da mente da gente, o nosso cérebro é poderoso. Ele cria doenças pra gente. Entendeu? A gente sabe disso. Então, se a gente não souber filtrar, essas informações elas criam um grande impacto nas nossas vidas. Então, assim, não é porque eu quero ser uma pessoa alienada, não é porque eu vou ver alguma situação, um acidente, alguma situação horrível, eu vou desmaiar, eu vou perder o controle. Não, não é nada disso. Eu sou uma pessoa tranquila, eu já passei por situações em que eu vi que eu mantive a minha tranquilidade. Se eu for falar assim pra você, aquilo não me abalou? Sim. Por exemplo, eu já passei por situações de assalto. No momento eu fiquei super equilibrada. Depois eu ia parar no hospital com um problema de gastrite, ou então fiquei algum tempo pensando naquilo, me sentindo mal, processando essa informação. Mas na hora eu mantive o controle. Então eu sei que eu sou uma pessoa que consigo me controlar, entendeu? Só que eu preciso trabalhar muito essas questões de medo. Eu preciso trabalhar muito essas questões para que não me bloqueiem. Por quê? Às vezes, gente, esse tipo de informações, essas coisas que a gente vai absorvendo no dia a dia, certo? Aquilo vai criando dentro da gente
um medo, um receio. Aí a gente tem medo de sair, aí a gente tem medo de sair de um trabalho para buscar outro, porque às vezes as pessoas ficam assim, olha, tá todo mundo morrendo de fome, todo mundo ficando desempregado. Aí às vezes você tá naquele emprego que você não tá satisfeita, que você acha que você tem um potencial muito maior para encontrar algo melhor, mas você fica se limitando a ficar nessa situação e nessa condição. Por quê? Porque você instalou um medo dentro de você que fica bloqueando. Então fica sempre falando assim, martelando na sua cabeça: olha, você vai sair daí, aqui não tá bom, mas vai que você vai para outro lugar. Aí chega lá, você não se dá bem, de repente alguém te manda embora, aí você vai. Entendeu? Então, isso que acaba criando na nossa cabeça. E o medo nos impede de caminhar, o medo nos impede de ter um raciocínio lógico relacionado a todos os assuntos. Porque, que nem eu falo, foi coisa de minutos que o Fantástico colocou aquela reportagem e minha tia já ligou desesperada. Então, assim, gente, imagina o impacto que as coisas que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê na TV, causam na nossa vida. Entendeu? Então não é uma questão de você estar alienado. Informação, o que você faz? O que eu fazia? Eu me recusava a ver tudo que passava na televisão, porque eu acho que é uma forma muito... sabe, o pessoal jogava as informações assim de uma forma que queria realmente causar um impacto negativo na população. E eu não concordava com aquilo. Então eu buscava informação na internet, através de reportagens, de pesquisas sérias, entendeu? Não era no Facebook nem no Instagram. Não que eu tô desmerecendo essas duas redes sociais, não é isso. Mas é porque a gente sabe que ali dentro tem coisas que são corretas e tem coisas que são totalmente, né, alienadas, na verdade, né? Que não tem nada a ver com nada. Então eu buscava pesquisar e saber e entender sobre toda essa questão da pandemia em locais que eram seguros para buscar informação. Entendeu? Então eu não ficava ali absorvendo aquele conteúdo que a TV tentava jogar na minha cabeça, ou, sabe, aquela coisa muito forte, impactante, sempre pro lado negativo. E é engraçado que, assim, às vezes você vê algo muito bom e muito positivo, gente, né? Às vezes as pessoas fazem campanhas maravilhosas, trabalhos maravilhosos, né? De ajuda, de superação, e você não vê isso viralizar. Sabe, às vezes você vê algo tão... um vídeo, assim, sabe? Às vezes eu recebo vídeos, coisas, gente, que eu acho tão maravilhoso, e você fala, gente, por que que isso, que é um conteúdo extremamente relevante, edificante para as pessoas, não viraliza? Sabe o que que viraliza na internet? Desgraça, fofoca da vida dos outros, sabe? Porque você vê assim, o artista tal se separou, pronto, todo mundo sabe que se separou. Né, teve o Whindersson, né, que se separou recentemente, aí, nossa, você só vê falar isso. Então você fala assim, gente, tá, ele se separou, o que que vai agregar na minha vida? O que que vai agregar na sua vida? O que que você tem a ver com isso? Mas as pessoas adoram, gente, eles adoram falar, criticar. Ninguém tava no relacionamento dessas duas pessoas pra saber como era. Ninguém sabe da particularidade dessas pessoas. Então, assim, por que te interessa tanto? Então você vê que as pessoas têm a mania de se interessar por coisas assim que não vão agregar em nada na vida delas. Eu falo sinceramente, gente, olha, uma coisa assim que eu falo que foi muito importante na minha vida, sabe? Que eu falo assim que eu acho que faz toda a diferença, assim. Eu não fico interessada na vida de vizinho, de parente. Gente, sem brincadeira. Tipo, eu não tenho aquele hábito de ficar assim, ai, o que tá acontecendo? Sabe, às vezes alguém vem me contar alguma coisa de um vizinho ou de um parente. Tipo, pra mim, a pessoa até para de falar, porque eu, sabe, eu não me interesso. Então as pessoas têm mania de querer assim, você viu, né? A vizinha ali, ó, traiu o marido dela, deu mó horror. As pessoas amam esse tipo de coisa. As pessoas adoram ficar falando isso. As pessoas tiram foto, compartilham a desgraça alheia. Entendeu? Então, eu acho muito pequeno esse tipo de sentimento para uma pessoa ter. Eu acho assim, uma pessoa que quer realmente, sabe, ter uma vida legal, uma pessoa que quer realmente ser bem-sucedida, sabe, ter um lar edificado, ter as coisas maravilhosas, você pode
sabe, ficar se apegando a esse tipo de situação. Porque eu penso assim, olha, eu vou usar a minha energia, o meu tempo para criar coisas favoráveis para mim. O que eu vou ganhar falando da traição do vizinho? O que vai edificar a minha vida? O que vai agregar de conteúdo para mim, para minha vida, de crescimento? Gente, eu sou muito mais, ó, eu falo para vocês, eu tenho redes sociais, eu fico nas minhas redes sociais, mas eu falo assim, eu não fico ali stalkeando rede social de ninguém, sabe? Eu fico olhando coisas assim, cursos, eu pesquiso muito cursos, palestras, eu adoro ouvir sobre vários assuntos, gente. Eu adoro pegar vídeo, ficar ali sentada, vendo e aprendendo. Então eu falo que as pessoas, elas ficam tão preocupadas em pegar coisas negativas, em compartilhar coisas negativas, sabe? Ficar falando da vida dos outros. Quer dizer, a pessoa nem conhece o artista e fica compartilhando coisas da vida desse artista, né? Tipo, você viu fulano, você parou, não sei... E daí? Sabe? Então as pessoas não usam o tempo que elas têm para colocar coisas positivas, sabe? Pra edificar a vida dela, sabe? Pra estudar. Eu falo assim que eu sento na frente do computador, gente, eu fico assistindo vídeos que vão me ensinar coisas maravilhosas, sabe? Coisas que vão agregar no conteúdo que eu vou utilizar, que eu vou aplicar no dia a dia da minha vida para facilitar a minha vida, no meu trabalho, sabe? Eu fico vendo coisas sobre viagens, porque eu adoro viajar, então eu fico vendo coisas de viagens, hotéis, essas coisas. Então, assim, são coisas que remetem à felicidade, a coisas boas. Então, essa questão do medo, quando a gente fala assim, gente, para o medo que existe em você. Mas você só vai parar esse medo que existe em você se você realmente filtrar as informações que você recebe. Sabe, às vezes, olha, eu vejo assim, tem pessoas que têm medo de arriscar, de fazer escolhas, medo de decidir, sabe, medo de tomar uma atitude, medo, por exemplo, olha, eu falo sinceramente, eu já passei por situações de, né, o básico, né, a gente fala assim que quando você tá fazendo uma faculdade, ou na escola mesmo, ensino médio, ensino fundamental, então quando tinha aqueles trabalhos, né, que você tinha que apresentar para todos os alunos, para todo mundo, tem pessoas que têm aquele bloqueio e elas travam, né, e não conseguem. Então isso é uma coisa, gente, que aconteceu lá atrás, né, quando você começa a estudar, mas é algo que às vezes a gente continua na sua vida. Como eu falo, eu tenho uma facilidade em me comunicar com as pessoas, eu tenho facilidade em falar, eu não tenho problema nenhum de me expor, né? Mas tem pessoas que têm um bloqueio gigante. Aí se você perguntar assim pra mim, mas você não tem receio? Você vai lá e começa a falar, sim, eu tenho. Eu tenho, assim, se eu falar pra vocês que eu me sinto confortável, eu não me sinto. Como muitas vezes eu já ouvi artistas falando que todas as vezes que eles sobem no palco, eles têm medo. Não medo, eu vou dizer assim, dá aquele friozinho na barriga, sabe? Então não é medo, né? Porque o medo bloqueia a gente. Na verdade, a gente tem aquele receio, a gente não se sente totalmente seguro. Isso é normal, isso é natural. Então, vamos supor, todas as vezes que eu tive que me expor, chegar num lugar assim e fazer coisa, por exemplo, eu já tive situações, gente, de no meu trabalho, eu não tá habituada a fazer alguma coisa, meu chefe fala, olha, pega isso aqui, vai lá na reunião e me representa. Tipo, sabe, você não ser nem preparada e você ir, e aí você vai lá. Então, gente, eu aprendi o quê? A, tipo, fazer carão e vamos lá. Sabe assim? Só que aquilo que eu falo, gente, quando você é uma pessoa que você busca conhecimento, que você busca informação, que você lê, que você assiste vídeos, que você vai tendo um conteúdo mais trabalhado, você tem mais desenvoltura para fazer as coisas. Então, tipo assim, eu posso não saber fazer alguma coisa, mas todo esse material que eu agreguei ao meu conhecimento, à minha vida, gente, ele faz eu sair das saias justas.
entendeu? Então, por exemplo, eu sei conversar e falar e me expressar de uma forma que eu não vou demonstrar para as pessoas que eu estou insegura, que eu tô em dúvida, que eu não tenho certeza. Então, assim, quando você tem conteúdo, que nem eu falo, ó, no meu trabalho, gente, eu sou uma pessoa que eu questiono muito as informações. Então, assim, muitas coisas que não é da minha área, mas que às vezes acontece, eu sempre vou perguntando pro meu chefe, nossa, mas isso, mas e aquilo, mas aquilo. Então eu sou uma pessoa que eu pergunto demais, eu pergunto muito. Porque, gente, essas perguntas, elas vão me ajudar em algum momento. Porque quando ele responde essas perguntas, ele vai tirando essas dúvidas, eu vou aprendendo. Então já teve situações, gente, que ele me mandou para uma reunião e a minha sorte foi o quê? Por eu ser uma pessoa que eu sempre pergunto, que eu sempre questiono, que eu sempre quero aprender, quando me fizeram uma pergunta numa reunião, eu soube responder. Por quê? Porque eu não fico me limitando apenas à minha função, apenas ao que eu faço. Porque pode acontecer isso. De repente, eu sou uma assistente administrativa e eu fico só atenta àquilo que eu tenho que fazer no meu trabalho administrativo na frente do computador. Numa situação dessa, que eu não esperava nunca jamais que ele fizesse, ó, vai lá e me representa, o que eu faria? Se não fosse o fato de ser uma pessoa muito observadora. Então, às vezes, eu tô lá no meu trabalho, mas eu observo como ele faz, a forma como ele faz. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa que ele explicou, eu vou e pergunto por quê, questiono. Então, gente, eu me preparo para a situação. Eu estou preparada. Mesmo que eu não esteja assim, tipo, olha, a partir de hoje, Silvia, você vai me representar em todas as reuniões, que foi o que não aconteceu isso, simplesmente ele falou, vai, e aí você tem que ir, só que assim, eu estou munida, eu tenho uma bagagem de informações dentro de mim capaz de fazer aquilo. Então, olha, eu vou na reunião e já teve vezes as pessoas falam assim, ó, faz ata da reunião. Aí você fica, não, gente, eu tenho informação suficiente, eu tenho um vocabulário suficiente e adequado para fazer isso. Então, assim, se eu precisar falar para várias pessoas, entendeu? Claro que eu vou falar sobre o que eu detenho conhecimento. Se eu não detenho um conhecimento muito grande sobre um certo assunto, eu vou falar, olha, eu vou me ater a informações de que eu tenho conhecimento, aquilo que eu consigo falar. Você não vai sair abrindo a boca e falar um monte de besteira, né? Mas por isso que eu falo que você tem que buscar informações, buscar coisas que vão agregar conhecimento. Você ficar sabendo da separação do artista, da separação do vizinho, do barraco na empresa tal, ou no barraco no setor tal, o que vai agregar para você numa situação dessa? Gente, as pessoas são diferenciadas pelo conteúdo que elas têm na vida delas. Então, se você é uma pessoa que só fica buscando informações, buscando coisas que não vão agregar na sua vida em termos de conhecimento, que não vão agregar na sua vida em termos de ter um vocabulário, porque, gente, quando você assiste um vídeo, quando você lê um livro, quando você lê uma pesquisa, alguma coisa, gente, isso agrega valor, conhecimento e agrega no seu vocabulário. Que no primeiro vídeo, não sei se foi no primeiro vídeo, não, foi acho que no segundo vídeo que eu fiz, eu comentei sobre o fato de eu ser uma pessoa que na época do ensino fundamental eu era, não vou dizer que era a pior aluna em português, porque a minha média era 5, eu tirava 5 para passar em português, mas eu era uma aluna média 5 em português. E hoje, até essa semana passada, eu participei de uma reunião, meu chefe está de férias, eu participei de uma reunião e depois, por conta de algumas questões, ele pediu que eu fizesse ata de reunião. Eu fui lá, sentei, já tinha passado os dias da reunião, fiz a ata, mandei para ele e ele mandou assim no WhatsApp para mim: "Parabéns, Silvia, ficou muito bom". Então assim, gente, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não fico melindrada com certos acontecimentos da minha vida, certas situações por conta disso. Porque eu me sinto preparada, porque eu me preparo diariamente para esse tipo de situação. Então, quando você é uma pessoa que você tá ali diariamente buscando informações, agregando conhecimento, sabe? Agregando
coisas que podem favorecer você, você tá preparado para qualquer coisa. Então, assim, você tem que ter essa bagagem. Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer as coisas, por questão de vulnerabilidade, tá? Hoje em dia existe uma coisa muito interessante que as pessoas não gostam de sentir vulneráveis. O que é essa questão de sentir vulnerável? Como eu falei, como as redes sociais têm essa questão muito forte de que todo mundo é perfeito, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, então essa questão de pessoa ter problema familiar, a pessoa ter problema profissional, a pessoa tá passando por uma situação difícil, isso tudo é escondido, né? O pessoal coloca ali embaixo do tapete. Vamos esconder que todos os problemas da minha família, vamos fazer aqui que eles não existem, que eu sou uma pessoa feliz e perfeita. Por quê, gente? Porque você chegar e falar que você tá passando por uma situação difícil na sua casa, que você tá passando por dificuldade, isso é uma questão de vulnerabilidade. As pessoas não querem se mostrar vulneráveis. As pessoas não querem mostrar que elas têm uma vida normal, com dificuldades, com problemas que todas as famílias têm. Então, a pessoa não quer, ela acha que se ela se mostrar vulnerável, ela vai estar se passando por uma pessoa fraca, né? Então, ela acha que as pessoas vão olhar ela como se fosse uma pessoa fraca, né? E não vão gostar de estar ao lado dessa pessoa. Então, as pessoas não gostam de ser vulneráveis, de parecer vulneráveis. Só que, assim, todo mundo é vulnerável. Gente, nem todos os dias, como fala, nem todos os dias eu me sinto motivada. Nem todos os dias eu acordo querendo fazer a maquiagem, querendo colocar o look do dia. Nem todo dia assim. Gente, tem dia que eu acordo, tipo, no meu horário limite. É o tempo de me trocar, me arrumar e ir pro trabalho. Mas assim, eu nem escolhi a melhor roupa. Eu nem, sabe, prendi meu cabelo. Tem dia que eu não quero fazer isso. Tem dia que eu quero acordar no meu horário, 6 horas da manhã, fazer meu exercício, meditar, fazer tudo, escolher o look do dia, chegar lá toda assim, oi gente, bom dia. E tem dia que eu vou dar um bom dia normal. Então assim, isso é natural. Nem todo dia eu tô disposta a fazer tudo como eu gostaria de fazer e como eu procuro fazer, entendeu? Eu procuro manter uma rotina, eu procuro comer as coisas certas, mas nem todos os dias eu consigo comer. Só que nem por isso, gente, eu vou ficar me culpando, me punindo ou achando que isso, se eu for expor que eu não consegui fazer alguma coisa, aquilo vai me deixar vulnerável diante das pessoas e vou me parecer fraca. Não, na verdade eu vou parecer normal. Porque é normal, porque é natural. Tipo assim, a gente vê todo mundo treinando na academia, lá malhando e tal. Gente, eu odeio academia. Eu sei que eu preciso treinar, mas eu não sou obrigada a falar que é uma coisa que eu gosto. Que por mim, o nosso corpo poderia ser assim, tipo, sabe? Não necessitar de atividade física, não necessitar de exercício. Por mim, poderia ser assim, ia ser ótimo, mas não é. Eu me forço a ter uma rotina de atividade física, fazer uma caminhada, comer uma alimentação diferenciada? Sim, mas assim, se eu falar pra vocês assim, ai, porque eu adoro, gente, malhar, eu adoro, sabe, comer. Mentira! Eu gosto de comer pizza, gosto de comer gordura, eu gosto de tomar refrigerante, porque eu amo refrigerante. Aí, se você me pergunta, mas você faz isso direto? Não. Eu tenho que me polir, eu tenho que me preocupar com a minha saúde, eu tenho que me preocupar, mas assim, o fato de assumir que é a forma como eu me sinto, que nem às vezes as pessoas falam assim, que eu não tenho problema nenhum, gente. Eu apareço nas minhas redes sociais assim, linda, maravilhosa, e tem dias que eu apareço normal, não tenho vergonha de falar as coisas que me incomodam no meu corpo, eu não tenho vergonha de falar as coisas que eu não. Que eu fico fazendo tratamento estético, as coisas que eu já fiz, eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque eu não me sinto menor por isso, eu não me sinto, sabe, se eu não tô afim de aparecer perfeita e maravilhosa, eu vou aparecer do jeito que eu quero. Então, assim, eu não tenho esse problema em me expor sendo eu mesma, sabe? Eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Eu não tenho problema nenhum de falar assim, ai, gente, eu sou uma pessoa que eu sempre tô procurando fazer uma reeducação alimentar, porque eu
qualquer vacilada que eu dou, eu já aumento o meu peso. Então, essa questão de você se sentir vulnerável e de você demonstrar essa vulnerabilidade, gente, não coloca você como uma pessoa fraca, entendeu? Então, assim, o medo que a gente vai instalando dentro da gente, o medo que a gente tem, esse receio que a gente sente é por conta dessas limitações, é por conta desses filtros que a gente precisa fazer em relação a tudo que a gente recebe de informação, entendeu? As informações que a gente recebe, a gente tem que filtrar. A gente tem que saber o que é informação real e o que é informação que você sabe que aquele casal lindo e maravilhoso na foto, você sabe que ele tem uma vida comum e normal, ele vai ter problema como qualquer casal tem. Agora, você não pode se iludir e achar que aquilo é a realidade, porque aquilo é um momento, né? Muitas vezes a pessoa tirou aquela foto lá e virou as costas e nem falou mais nada com a pessoa, ou até tirou aquela foto porque, a gente tinha que fazer uma publicidade para uma marca, a gente tava sem se falar, mas precisou fazer aquela foto naquele momento, você vai saber? Entendeu? Então, você só vai conseguir bloquear o medo, bloquear as coisas, se você realmente fizer um filtro de tudo que você recebe de informação. Nós vivemos num mundo hoje em dia globalizado, onde as informações são passadas pra gente de forma muito rápida, né? A gente consegue acessar as coisas de forma muito rápida. E isso, por um lado, é bom, mas por um lado também a gente absorve coisas que, como eu falo, não agregam. Então, procure voltar a sua mente, o seu olhar para as coisas positivas, sabe? Para as informações que realmente vão lhe trazer uma sensação boa. Então, eu falo que o meu maior filtro, o meu melhor filtro é isso. É assim, eu olhei algo, eu olhei uma foto, eu olhei uma imagem, qual é a sensação que aquela imagem me causou? E é nisso que eu vou me apegar, na sensação que aquela imagem, que aquela informação me traz. Se aquela imagem, se aquela informação me traz uma sensação boa, uma sensação de paz, uma sensação de felicidade, é o que eu vou ver. Por exemplo, eu não vejo filmes ou séries de coisas assim de terror, não porque eu tenho medo de fantasma, não, nem dessas de pessoas que matam, esse serial killer aí, essas coisas assim, não vejo nada disso, gente, porque aí você fala assim, mas por quê? Qual o problema? Eu não vejo, porque assim, gente, não vai me trazer uma coisa boa. Eu não vou ter uma impressão boa quando esse filme terminar, quando essa série terminar. Eu gosto de coisas que me fazem pensar, que me fazem refletir, sabe? Eu gosto de filmes que me fazem pensar, que me fazem repensar na minha vida, sabe? Eu gosto de ler coisas a esse respeito, entendeu? Então, você tem que parar o medo que existe em você e é dessa forma, e é dessa maneira. Porque se você continuar buscando coisas que não estão fazendo você crescer, que não estão dando subsídios para você fazer escolhas, reflexões. Gente, conteúdos que fazem você refletir são ótimos. Conteúdos que fazem você repensar sobre as coisas que você acredita, sobre a forma como você pensa, são maravilhosos. Eu falo, gente, que a todo momento eu tenho mudado alguns conceitos, alguns pensamentos. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu penso sobre esse assunto dessa forma. Aí, gente, você assiste um vídeo, ou ouve algo, ou lê algo que faz você repensar as coisas que você tem como certas. E isso é legal porque trabalha muito crenças limitantes. Então, vocês lembram lá no primeiro vídeo que quem assistiu sabe que eu falei sobre crenças limitantes? Gente, você pegar conteúdos relevantes, você ler sobre assuntos que fazem você refletir, faz você pensar, faz você conhecer as suas crenças limitantes, faz você reverter as suas crenças limitadoras e transformar elas em crenças que vão colocar você pra frente.
Então, tudo isso, gente, que eu tenho trabalhado nessa semana e que eu vou trabalhar ainda, mexe, sabe, tá fazendo um link. Porque assim, quando você vai em busca de conteúdo, informações que vai fazer você repensar a sua vida, que vai fazer você pensar, refletir, se questionar, você automaticamente vai estar se confrontando com essas crenças limitantes. Porque muitas vezes você passou a vida inteira ouvindo algo e aí você se abre para pegar uma informação e mudar toda aquela crença que você tinha, porque você vai como se tirasse uma venda dos seus olhos. Então você vai tirando a venda dos seus olhos. Eu falo que o fato de ser uma pessoa que eu gosto muito, de estar, sabe, vivendo essa reflexão comigo, de estar buscando informações e assuntos interessantes, gente, isso me fez crescer demais como pessoa, sabe? Me ensinou a ser uma pessoa paciente, a entender as outras pessoas, sabe? A entender as limitações que as outras pessoas têm, as minhas limitações, principalmente. Então, hoje eu tenho um olhar diferenciado. Então, antigamente eu falava, ai, mas essa pessoa é assim. Hoje eu não falo mais. Entendeu? Por quê? Porque eu passei a entender as minhas limitações. E quando eu entendo as minhas limitações, eu sei que todas as pessoas têm as suas limitações. E você aprende a conviver com as limitações de cada um. Tá? Gente, o assunto que eu tinha pra falar com vocês hoje era esse. Eu espero muito ter agregado mais um pouquinho de conhecimento, ter mostrado para vocês algo positivo que possa ajudar vocês realmente. Temos aí mais 2 vídeos pela frente que eu espero trazer assim informações riquíssimas para vocês. Deixe nos comentários desse vídeo se você se identificou, o que você achou, o que você tá achando dessa semana. Se vocês querem mais semanas com esse tipo de conteúdo, eu vou ficar muito feliz em saber qual a opinião de vocês e o que eu ajudei vocês a pensarem de forma diferente, tá bom? Ó, um beijo pra vocês e não esqueçam, pare o medo que existe em vocês. Filtrem as informações para que esse medo não se instale na vida de vocês, para que vocês não fiquem colocando energia, sabe? Que fiquem alimentando aquele medo, né? Imagina que o medo é um monstrinho ali, que você fica todo dia dando comidinha para ele e esse monstrinho vai crescendo e você tá lá, pegando coisas negativas, informações que não vão agregar em nada na sua vida e alimentando esse monstrinho que vai crescendo cada dia mais. Quando você vê, ele já tá um monstro gigante. E o que você vai fazer com ele, não é verdade? Ó, um beijo e até o próximo vídeo.